Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Que Deus abençoe você nessa quarta-feira, 21 de maio de 2025. Hoje é um dia muito especial, hoje é o casamento no civil dos nossos queridos Jéssica Lopes e Diego, nossos amigos aí de trabalho, de obra social, de irmãos em Cristo. Que Deus abençoe vocês aí eternamente. Um abraço especial também para os nossos maravilhosos inscritos. Nós estamos quase alcançando 300 inscritos aí, tá? Nós estamos muito felizes aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês são muito especiais para nós. Nós estamos estudando esse livrão aqui, Bíblia Sagrada, tradução João Ferreira de Almeida. Se a sua chave de interpretação for diferente da minha, coloca nos comentários. Vou anotar tudo no meu super caderno. Um abraço também especial para Jéssica de Oliveira, Alexandre de Oliveira, minha irmã Jane, minha irmã Natália, minha sobrinha Laura. Deus abençoe vocês. A Márcia Bir, o Ismael. O Ismael passou aqui hoje de manhã, nós tomamos um café. O Ulisses, que Deus abençoe você, Ulisses. Tia Simone, o G te ama. E um abraço especial para a cidade de Brumadinho, lá pertinho de Belo Horizonte, aí, para os nossos irmãos, aí, o Charles, a Grace e a Jamily, a caçadora. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Livro de Números, capítulo 26. Nós estamos falando sobre este livro. Números é porque fala de muitos números aí. Eles fizeram um censo. Hoje nós estamos no capítulo 26. Aí é o nosso 10º encontro sobre o livro de Números. Nós temos aí várias playlists de vários temas. Nós temos aí sobre filosofia. Temos aí uma playlist aí sobre codependência, dependência química, ansiedade. Tem as crianças lanchando, almoçando, passeando, tocando instrumento musical e fazendo bagunça. É claro que criança faz bagunça. E se você puder nos ajudar, você que ficou olhando assim e tal, ajuda a gente aí, se inscreve no nosso canal. Você está ajudando um trabalho social com crianças, adolescentes e jovens. Que Deus abençoe a sua vida. Livro de Números, capítulo 26, versículo 1. Gente, bebe água, tá? Bebe água para hidratar os rins. Depois desta praga, já aconteceu um monte de coisa aqui. O Balaque, o Balaão, tá tentando ferrar com o pessoal, tá? Teve todos os eventos. Você vai ter que assistir o outro episódio aí, o anterior a esse, tá? Se você conseguir seguir a sequência, você não vai ficar perdido não. Igual meu filho faz, ele segue direitinho, né? Ele está estudando a playlist de Mateus, aí ele vem seguindo direitinho. Quando ele termina, ele manda uma mensagem: olha, terminei, e não, né? Faz a sua crítica, às vezes é muito bem humorada. Parece que ele me puxou em algum aspecto, né? Na beleza principalmente. E aí, aqui agora eles vão dar continuidade aqui nos trabalhos aqui, tá? A Miriam já morreu, o Arão já morreu. Quem assumiu o posto de Arão é um dos filhos dele, tá? Depois dessa praga, disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote: fazei o recenseamento de toda a congregação dos filhos de Israel. Eles vão fazer um novo recenseamento, vão contar o pessoal de novo, tá? De idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos aptos para a guerra em Israel. Então eles vão contar as pessoas de 20 anos para cima que têm condições de ir para a guerra. Então menores não iam, menor dessa idade, mulheres, criança, idoso, tá? Então são as pessoas maiores de 20 anos aí. Falou-lhes Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: contai o povo de idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenou a Moisés. Estes foram os filhos de Israel que saíram do Egito. Aí ele vai colocar o nome de toda a tribo aqui de novo. A gente não vai ler, porque senão vai ficar muito cansativo e repetitivo, né? Mas aí ele vai colocar os filhos de Rubem, né? Os filhos de Simeão, os filhos de Gade, no versículo 15, no versículo 19, os filhos de Judá, no versículo 23, os filhos de Issacar, no versículo 26, os filhos de Zebulon, do 28, os filhos de José, né, que é o Manassés e o Efraim, e mais uma outra galera aí. No 38, os filhos de Benjamim. Senão a gente já falou sobre isso várias vezes, né? Falou em Êxodo, falou em Levítico, né?
Então, assim, vai repetindo essas coisas aí, tá? Provavelmente lá em Deuteronômio pode falar de novo, tá? A gente ainda vai estudar o livro de Deuteronômio. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Lá no versículo 44, os filhos de Asser, né? E depois lá no versículo 48, os filhos de Naphtali. Então, aí depois, versículo 51. Foram estes os recenseados dos filhos de Israel, 601.730. Bastante gente. Gente, Juiz de Fora tem aproximadamente perto de 700 mil habitantes. Ou seja, olha a quantidade de homens aptos para a guerra só aqui, tá? Dos israelitas. Hoje a nação de Israel é uma nação pequena, né? É uma nação pequena, poucos, né? Não tem tanta gente. Praticamente todo mundo que está em torno deles lá, eles são inimigos, eles não se entendem, né? Tem a famosa faixa de Gaza, é uma confusão, infelizmente a gente está vivendo isso ainda em 2025, tá? Alguém está sempre tentando comer o fígado da gente. Sempre tem essas coisas aí, tá? Versículo 52. Disse o Senhor a Moisés: a estes a terra será repartida em herança, segundo o recenseamento. Então essas pessoas que ele contou agora é que vão receber a herança. O pessoal que já estava por aí reclamou demais, reclamou do pão, da água, do vento, da chuva, do calor, da roupa, do cabelo que caiu, do cabelo que cresceu, das crianças, das mulheres, todo mundo, tá? Então o Moisés passou muito aperto com essa turma aí. Todavia a terra será repartida por sortes. Cada um receberá a sua herança segundo os nomes das tribos de seus pais. Cada herança será distribuída por sorte entre as tribos maiores e menores. Gente, eu vou falar um negócio muito interessante, né? A palavra loteria vem disso aqui. Sorteio de lotes, loteria. Olha que interessante, sorteio de lote, sorte, sorteio de lotes, loteria. Olha que interessante. Como que a Bíblia, né, ela é muito interessante como esses aspectos de um livro tão antigo têm influência nas nossas culturas até hoje, né? Lá no Josué, no livro de Josué, é que vai falar muito sobre isso, né? Lançou sorte a família de tal fulano que ficou com tal terreno. Lançou sorte que ficou com tal terreno, né? Loteria, sorteio de lotes. Foram estes os recenseados de Levi, né? Vai falar de novo, vai falar o nome de um monte de gente, vai falar das famílias da tribo de Gerson, os gersonitas, a tribo de Coate, de Amrão, né? Dos filhos de Levi, de novo, vai repetir. Lá, vamos pular lá para o versículo 64. Entre estes não se encontrava nenhum só daqueles que foram recenseados por Moisés e Arão, o sacerdote, no deserto de Sinai. Lembra que tinha uma galera que saiu do Egito, atravessou o mar, comeu maná. Ah, gente, Moisés, não estou aguentando esse calor. Moisés, hoje está frio. Moisés, o angu não está bom. Moisés, o presidente que saiu era horrível. Moisés, o presidente que chegou é horrível. O Moisés, coitado, ele passou esses perrengues aí. E essa turma não está fazendo mais parte aqui, tá? Depois de 40 anos, teve que esperar toda essa galera morrer para ele preparar os novos integrantes dessa sociedade aí. Porque o Senhor havia dito acerca deles: certamente morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. O Josué, ele assume depois o posto de Moisés, né? Um posto que, poxa vida, né? Imagina você chegar no lugar, né, na posição de um grande líder como foi Moisés. O Moisés é um herói aí para os hebreus, judeus, israelitas. Para nós, né, os cristãos, a gente tem uma admiração por Moisés, por tudo que ele fez, né? Irmão Gerson, eu acho que esse tal de Moisés não existiu. Pois é, existe essa teoria de que Moisés não existiu e que Moisés foi uma criação dos sacerdotes, dos escribas, né, que estavam aí lá no exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia existiu, tem as provas aí arqueológicas e históricas, né, assim como Daniel, os reis lá, que Daniel, né, 4 reis ao qual Daniel ficou lá, escreveu sobre eles e tal. E aí eles têm uma teoria de que esses escritos, né, esses escritos aqui que são atribuídos a Moisés,
foram compilados aí por sacerdotes na época do exílio, tá? Não vamos entrar nesse assunto. Num próximo momento, quem sabe, talvez a gente busque aí alguma pesquisa histórica e a gente possa até falar alguma coisa sobre este assunto aí, tá? A existência ou não de Moisés. Mas não tira o fato de que essas narrativas bíblicas antigas, que a gente não consegue provar se existiram ou não existiram, estão aí e fundamentam aí a base de pensamentos filosóficos, teológicos, de indicação de solução de problemas, de guerras, essas coisas todas aí que nós até hoje estamos passando aí, problemas de relacionamento social com o vizinho, com o empregado, com o patrão, como empregador. Então são essas questões aí que são muito amplas aí, tá? Capítulo 27, versículo 1. Vieram então as filhas de Zelofia, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassé, entre as famílias de Manassé, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Maala, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Elas se puseram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à entrada da tenda da congregação, e disseram... Gente, essas mulheres foram impressionantes, tá? Não é a época em que mulher... Hoje, as mulheres têm um papel muito grande na sociedade, a gente entende isso, né? Tem os movimentos aí que tentam quebrar as mulheres, né? As mulheres acham... Não vou entrar no mérito, mas nesse tempo que mulher não era nem considerado ser humano direito, mulher era para criar filhos e cuidar da casa, e olhe lá, tá? Aqui não, aqui elas recebem nomes, elas vão até Moisés, elas têm uma causa aqui para passar para Moisés, e elas tiveram muita coragem, tá? Não era qualquer pessoa que tinha coragem de fazer isso, não. Se homem não tinha coragem, imagina mulher, né? Essas mulheres aqui, essas moças, essas mulheres foram muito corajosas aí. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os seguidores de Coré. Coré é o cara que a terra engoliu lá, tá? Que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque seria... Não, o Coré não foi o cara que morreu que a terra engoliu, não. Eu acho que ele morreu lá no deserto mesmo por alguma coisa, tá? O Coré eu acho que não foi... Eu acho que não. Eu acho que o Coré, se eu não me engano... Tem até alguma coisa sobre ele nos Salmos, eu acho. É isso mesmo, tá? O Coré é um dos caras em que a terra se abre e engole ele aí. Se está em Números. Revolta do povo. Ah, isso mesmo. Né? Tem, quer ver? Ah! Capítulo 16, Números 16. Coré, filho de Gizur, filho de Coate, filho de Levi. Nossa, ele é da tribo de Levi. Tomou consigo Datã e Abirão, filho de Eliúde. Ixi, nossa, insurgiram. Nossa, é o Coré. O Coré é um dos caras que a terra engoliu lá. E aí as moças foram lá, né? Olha que interessante. Poderiam ter sido mal interpretadas. Mas o Moisés teve muito carinho com elas, tá? Presta atenção no que vai acontecer aqui, ó. Nosso pai morreu no deserto, não estava entre os seguidores de Coré, se rebelaram contra o Senhor. Se rebelaram contra o Senhor, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que seria arriscado o nome do nosso pai do meio da família por não ter tido filho? Dai-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade falaram retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar por elas. Dirás aos filhos de Israel: quando alguém morrer e não tiver filho, transmitireis a herança à sua filha. Se não tiver filha, então a herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança ao irmão de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança àquele de sua família, que for o parente mais próximo, para que a possua. Isso será para os filhos de Israel estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Direito de posse, né? Olha que interessante, tá? Olha o capitalismo. Não era capitalismo, mas
né? Já dá a entender assim, que as pessoas têm direito a bens, a terras, sabe? Assim, direito a ter alguma coisa, né? E as moças, elas foram sábias e ao mesmo tempo elas ajudaram outras mulheres, que isso aqui virou lei, né? Então, ou seja, se o pai morre, não tem filho, a herança vai passar para a filha. Olha isso, interessante, tá? Interessante é que as mulheres foram valorizadas, foram falados os nomes delas aqui, né? De quem elas eram filhas, e elas conseguiram aí conseguir aí esse direito à herança, né? Parabéns às mulheres, as mulheres são impressionantes aí. Predição da morte de quem? Moisés, né? Daqui a pouco o modo de falar, né? Vão ser já previsto aí a finalização de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe ao monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel, e tendo-a visto, serás reunidos aos teus. Você já notou que tem hora que está chegando a hora? Pois é, faz parte da vida, tá? Hoje a gente está aqui, mas amanhã a gente já não sabe. Tendo visto, será reunidos aos teus, como Arão teu irmão, pois no deserto de Zim, quando a congregação contendeu contra mim, não santificastes o meu nome diante deles na questão das águas. Estas foram as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Lembra? Deus pede para Moisés chegar para uma pedra e falar: pedra, dê água. Vou pegar uma caneta aqui. E aí o Moisés, acho que estava chateado, ele bate com o cajado na pedra 2 vezes, né, irritado. E aí não era isso que Deus pediu. Às vezes a gente vai fazer algo que Deus pede, mas do nosso jeito. Sempre a gente vai tentar fazer as coisas do nosso jeito e muitas vezes não vai dar certo, tá? Pode acontecer aí. Então disse Moisés ao Senhor: possa o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, pôr um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué. Olha só, o Josué vai assumir, depois de Moisés, aí, este cargo penoso, duro. E o Josué vai ser um homem de guerra. A peleja vai ser fundamental para que o povo se estabeleça na terra prometida e ao mesmo tempo consiga aí, por muitas gerações, guerras em cima de guerras. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Fazer uma bênção, geralmente as pessoas ou estendem as mãos ou colocam as mãos na cabeça das pessoas, né? Os cristãos têm esse costume, não é costume, né? Seria esse ritual, né? De oração, orar pelas pessoas de mão. Estende as mãos, vamos orar por esse irmão. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. Então seria feita essa solenidade para eles entenderem que o Josué seria o próximo líder. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Ele se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Urim é uma pedra que eles utilizavam, uma espécie de cristal ou uma pedra preciosa, Urim e Tumim, né? O qual eles utilizavam de alguma maneira. Eu não sei te falar exatamente como, já ouvi algumas coisas que, dependendo da forma como as pedras se posicionavam, eram um sim ou um não, alguma resposta sim, tá? Sob a sua ordem, ele e todos os filhos de Israel sairão, e sob sua ordem entrarão. Fez Moisés como o Senhor ordenou, tomou Josué, apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Então impôs as mãos sobre ele e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Tá? Então é isso. São aí os preparativos de Moisés aí, para que o povo tenha um bom líder, né? O Josué vai ser um bom líder aí, um bom estrategista militar. Capítulo 28. Quanto tempo a gente tem? Temos um tempo. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel e disse-lhes: cuidai de apresentar-vos o teu tempo determinado
a oferta, o meu manjar para as minhas ofertas queimadas. Então, mais uma vez, ele vai reforçar todos aqueles rituais. Eram rituais diários, eram rituais semanais, eram rituais específicos, em festas específicas, em momentos específicos, tá? Disse-lhes, esta é a oferta queimada que o Senhor, no dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. Então vamos reforçar aqui mais uma vez as ofertas, como era feito estes sacrifícios. Um cordeiro sacrificará pela manhã e outro sacrificará ao crepúsculo, e a 10ª parte de uma efa de flor de farinha em oferta de cereais amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave a oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de um hin para um cordeiro. No santuário oferecerá a libação de bebida forte ao Senhor. Bebida forte, não me pergunte, não sei, não está especificado que bebida que é. É rum, é cerveja, é cachaça, é uísque, é vinho, não sei. O mais provável que seja aí um tipo de bebida, né, um tipo de, talvez um vinho mais forte, mais puro, mais encorpado, sem mistura, né? Sem mistura com água, tá? Onde que eu parei aqui? A sua libação será a 4ª parte de um hin de um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. Tá no versículo 7 aqui, ó. Bebida forte ao Senhor. Eu não sei se eu tenho alguma coisa anotada sobre essa bebida forte. Êxodo 29, 42. Êxodo 29, 42. Eu já devo ter olhado isso aí. Êxodo 29, 42. Deixa eu ver se tem alguma coisa a ver. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Ali vos encontrarei e falarei contigo. Ali também verei. Não fala sobre a bebida forte, não. Só fala sobre o holocausto contínuo, né? Outro cordeiro sacrificarás no crepúsculo, juntamente com a oferta de cereais da manhã e com a sua libação. Trarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Eu já falei sobre isso aqui, tá? Deus não precisa sentir cheiros, né? Deus é um espírito. Deus é a força criadora do universo. Deus não precisaria, né, sacrificar um bicho e queimar ele no fogo para ele sentir o cheiro de carne queimando, né? Quem precisa disso somos nós, os humanos, nós que temos o olfato, né? Mas, como são humanos tentando, procurando criar aí um sistema de doutrina, de religião, eles foram criando essas coisas, né? Talvez assimilando um pouco, compilando um pouco de ideologias já de outros povos, que outros povos faziam, né? Eles têm aqui uma referência dos egípcios, dos babilônicos, dos cananeus, então a gente não sabe exatamente, né, o porquê queimar um bicho para o cheiro subir até os céus para Deus sentir cheiro de carne queimada, tá? Porém, no dia de sábado oferecereis 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, 2/10 de uma efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de cereais, com a sua libação. É o holocausto de todos os sábados, além do holocausto contínuo e a sua libação. Então era assim, o sacerdote era muito atarefado, ele tinha que imolar um bicho de manhã, imolar outro bicho à tarde, imolar tá? É isso. Então assim, ainda tinha as ofertas feitas pelas pessoas que cometiam algum pecado, ou estavam achando que tinham algum pecado, então levava lá para o sacerdote fazer ali os holocaustos ali. 3/10 de uma efa de flor de farinha amassada com azeite, uma oferta de cereais para um novilho. 2/10 de uma efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de cereais para um carneiro, e 1/10 parte de uma efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de cereais para um cordeiro. Então tinha todas essas medidas. Eu tenho aqui na Bíblia essas medidas, né? Não vamos entrar em mérito, não precisa, mas era feita ali um tipo de massa de farinha, com farinha, com azeite ali, né? Isso tudo era ofertado tudo junto ali. As suas libações serão a metade de um hin de vinho para um novilho, e a 1/3 parte de um hin de um carneiro, e a 4ª parte de um hin para um cordeiro. Aqui já está falando sobre o vinho, né? Também era oferecido vinho, bebida, tá? Este é o holocausto da lua nova, olha só que interessante, ó.
Lua nova. Tem a ver com a lua quando ela está nova aí, grandona no céu aí, né? Não a lua cheia, tá, gente? É diferente a lua nova da lua cheia. De cada mês, segundo o mês do ano. Além do holocausto contínuo, trarás ao Senhor um bode como oferta pelo pecado, juntamente com a sua libação. Então era feito sacrifício em cima de sacrifício. Animais, tá? Eram sacrificados animais, entendendo que o sangue de um animal, o sangue de um bicho, seria necessário para apagar os pecados de um ser humano, tá? Gente, se não fosse Jesus, se não fosse a cultura que nós estamos inseridos, se não fosse o nosso pensamento hoje, talvez a gente estaria talvez ainda sacrificando animais aí, tá? No Brasil eu acho que nem é permitido, eu acho, tá? Eu posso estar enganado, mas eu acho que no Brasil não é permitido sacrifício de animais em rituais, não. Eu acho que não, tá? Posso estar enganado, mas eu acho que não. Versículo 16, vai falar um pouquinho de novo sobre a Páscoa, parece que a gente está repetindo as mesmas falas, né? Então ele vai falar mais uma vez sobre a Páscoa. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mês, mesmo haverá festa. Por 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Não fareis nenhuma obra servil. Então, tinha essa solenidade aí da Páscoa. Irmão Gerson, e o ovo de porco? E o ovo de chocolate, e o bombom, e o coelhinho da Páscoa? Gente, a nossa Páscoa é toda errada. A nossa Páscoa não tem nada a ver, nada, zero. Zero, não tem nada a ver. É gostoso o chocolate? É, mas não tem nada a ver que um coelho, um mamífero, bote um ovo e pior, e o ovo é de chocolate. Não tem nada a ver, tá? Trarei oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. A sua oferta de cereais será de flor de farinha amassada com azeite. Oferecereis 3/10 de uma efa para um novilho e 2/10 para um carneiro. Oferecereis 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode como oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto de manhã, que é o holocausto contínuo. Assim preparareis a cada dia, durante 7 dias, o alimento para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, além do holocausto contínuo com as suas libações. No 7º dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Gente, é um humano. O Moisés, o sacerdote, eu, você, nós somos humanos segundo as pesquisas, nós temos mais de 30 sentidos, tá? Não é só tato, visão, olfato, paladar, essas coisas, não. Tem mais aí, tá? Parece que são mais de 30. Nossos sentidos, nossa emoção, nossos afetos, nossos sentimentos, nossa cognição, nossa memória, tentando dar significado para tudo, a gente tenta dar significado até para a religião. Então foram sendo criadas essas estratégias, né? Estes rituais, né? É o início de organização de uma nova crença, de uma nova nação, de uma nova religião, né? A ideia de um único Deus. Aqui eles estão acreditando em tudo, tá? Você vai ficar impressionado, tá? De vez em quando, eu agora não me lembro o site, tem um arqueólogo, não é o Rodrigo Silva não, é um outro aí, ele é arqueólogo e historiador. Eles encontraram um monte de estatuetas escondidas num local lá onde possivelmente houve um acampamento na época que os povos estavam sempre se deslocando. E por que ficava escondido? Porque tinha que adorar um único Deus, que se encontrasse você dobrando o seu joelho para outra coisa, certo? Então é isso. Então são humanos criando regras de conduta para outros humanos. É uma mente tentando conduzir outras mentes. É uma memória sendo transmitida para outras memórias. Grava aí na sua memória, tá? Os rituais são esses. É isso. Festa das semanas, eu já ouvi isso, eu já ouvi igrejas fazer esses eventos aí com esses nomes aí, tá? Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias. Primícias 16. Vamos lá no Êxodo
Êxodo 23:16. Êxodo 23, vamos ver o que é primícias. Êxodo 23:16. Guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do seu trabalho. Você plantou milho, os primeiros frutos do seu trabalho é para as festas das primícias. Você, sei lá, colheu muito feijão, né? Então, seria aí a festa das primícias. Guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do seu trabalho, que houveres semeado no campo. Guardará a festa da colheita, a saída do ano, quando tiver recolhido do campo os frutos do seu trabalho. É isso. Festa das primícias. Quando oferecerdes ao Senhor a oferta nova de cereais durante a festa das semanas, nenhum trabalho fareis. Nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de um ano. A sua oferta de cereais será de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 de uma efa para um novilho, 2/10 para um carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer expiação por vós. Farei isto além do holocausto contínuo, da sua oferta de cereais e das libações. Os animais deverão ser sem defeito, porque a gente entende que se Deus é perfeito, as coisas que são oferecidas a Ele deveriam ser sem defeito. Nós vamos parar por aqui o vídeo. Não, dá pra... Deixa eu ver. Eu acho que a gente pode avançar mais um pouquinho, porque o capítulo 29, ele é mais leitura e ele é pequeno. A gente consegue avançar mais um pouquinho sim. Vamos sim, né? Festa das trombetas. Sabe o que é uma trombeta? É isso aí. É um instrumento musical de sopro. No 7º mês, no primeiro dia do mês, tereis santa convocação. Olha como essas cerimônias religiosas fazem parte das nossas vidas. No Brasil nós temos um monte de feriados religiosos, tá? E não é só no Brasil não, no mundo afora aí, tá? Nenhum trabalho servil fareis, nem porá o vosso dia do estoque da trombeta. Então, o holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho e um carneiro, 7 cordeiros de um ano sem defeito. Pela sua oferta de cereais, flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de uma efa para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para os 7 cordeiros, e um bode como oferta pelo pecado para fazer expiação por vós. Então ainda tinha o bode, você tinha que sacrificar um bode pelo pecado das pessoas, tá? Isso além do holocausto do mês, da sua oferta de cereais, do holocausto contínuo da sua oferta de cereais com as suas libações, segundo o seu estatuto. São ofertas queimadas ao Senhor em cheiro suave, como se Deus precisasse sentir cheiro, tá? Volto a repetir, tá, gente? Quem sente cheiro das coisas são os humanos, tá? O dia da expiação. No dia 10 deste mês, do 7º mês, tereis santa convocação. Afligireis as vossas almas, os vossos pensamentos. Gente, alma você pode traduzir como pensamento, como cognição, como memória, tá? É nossa alma, são nossos sentimentos, nosso comportamento, tá? É nossa alma aí. Nenhuma obra fareis, mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. Pela sua oferta de cereais, de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 de uma efa para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode como oferta pelo pecado, além de oferta pelo pecado do dia da expiação, do holocausto contínuo e da oferta de cereais com as suas libações. Expiação, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa sobre expiação aqui. Levítico 16, 35. Levítico 16:35, porque esses livros eles se repetiram, né? Ele vai reforçando aí 16:25. Também queimará a gordura de oferta pelo pecado sobre o altar. O homem que tiver soltado o bode emissário
lavará suas vestes e banhará o corpo em água e depois entrará no... não tem nada de... o capítulo 16 de Levítico inteiro vai falar sobre o dia da expiação, tá? O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor. Disse o Senhor: Moisés e Arão, teu irmão, não entre no santíssimo lugar qualquer, a qualquer hora, além do véu, diante do propicitário, que está a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem. Então ali vai ter toda a ordenança ali sobre o dia da expiação. Festa dos tabernáculos, então provavelmente também lá atrás ao 15 dia deste mês tereis a santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festas ao Senhor. Apresentareis uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Traze novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Pela tua oferta de cereais, de flor de farinha amassada com azeite, 3 décimos de uma efa para cada um dos 13 novilhos, 2 décimos para cada um dos 2 carneiros, e 1 décimo para cada um dos seus 14 cordeiros, e um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de cereais e da sua libação. No segundo dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros e de 1 ano, sem defeito, com sua oferta de cereais, e suas libações para os novilhos, para os cordeiros e carneiros, conforme o seu número, segundo o seu... Gente, era muitos sacrifícios, tá? Aqui se você já entendeu que eram sacrificados muitos animais aí. Um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de cereais e das suas libações. No terceiro dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com suas ofertas de cereais e suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de cereais e da sua libação. No 14 dias, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros, é muito bicho, tá? No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros. No sexto dia, 8 novilhos, 8. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros. No oitavo dia, tereis reuniões solenes. Lá no versículo 35. Nenhum trabalho servil fareis. Apresentareis uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Um novilho, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com toda a sua oferta de cereais e as suas libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de cereais e da sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos, das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, com as vossas ofertas de cereais, com as vossas libações e com os vossos sacrifícios de ofertas pacíficas. Moisés falou aos filhos de Israel tudo que o Senhor lhe ordenara. É isso. Por hoje nós vamos parar por aqui, porque foi muita leitura. Muita leitura. Lembrando que o livro de Números vai até o capítulo 36. Anota no seu super caderno, no próximo encontro, Números, né? No próximo encontro, no capítulo 30 em diante, nós vamos falar sobre os votos. A gente tem costume de fazer votos, né? Fazer acordos com Deus e depois a gente descumpre aí, certo? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais esse dia, por esse dia especial, quarta-feira. São 8h14 da manhã, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, muito obrigado, inscritos, mais uma vez. Lembrando que vocês estão ajudando uma obra social com crianças, adolescentes e jovens. Muito obrigado, gratidão eterna, valeu!